Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Maria Luísa, professora de História, e hoje nós estamos entrando na parte 3 do nosso Clube do Livro, né? No caso do livro em específico, que é Leonardo da Vinci. Eu espero que vocês tenham cumprido os desafios que eu propus na última semana, na nossa última reuniãozinha, conversinha, porque eu gostaria muito que vocês tivessem conhecido outros artistas da Renascença. Nesse momento do livro de Leonardo da Vinci, ele volta para Florença. Ele tem uma jornada muito assim, né? Milão, Florença, Florença, Milão, volta para Florença novamente. Isso tudo é um contexto histórico, né, que estava se passando naquela época. Tinha alguns conflitos. Napoleão chegou ali, né, como imperador da França e foi dominando novas regiões, acabando com algumas monarquias, né? Porque eu não sei se você lembra, mas Napoleão ele ainda tinha um pouco da ideia da Revolução Francesa acontecendo ali. Então, para fazer cumprir alguns legados da Revolução Francesa, ele tomava algumas monarquias que ainda restavam na Europa e, no lugar daquele rei, ele colocava ali quase que um governante que era seu amigo, parceiro, né? Colocava até seu irmão, que foi o caso da Espanha, e aconteceu de algumas vezes alguns governantes fugirem, como é o caso do governante de Portugal que veio para o Brasil, né? A família real veio para o Brasil. Isso aí é só um pouco ambientalizando, né, o cenário que a Europa estava convivendo. Então passou por Revolução Francesa, revoluções burguesas no geral, né? Passou pelo Império Napoleônico, passou por um momento de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. Todo esse momento, se você parar para observar, ele está sendo retratado no livro. Mas nessa parte específica, ele voltou para Florença. Para Florença, quase que não sai, né? Está saindo um som de Z toda hora. Mas enfim, para Florença. E em Florença, ele tem um certo desencontro ali, né? Porque o governante que estava ali quase como não o seu tutor, mas o seu protetor, ele acabou tendo que fugir, enfim, tem toda uma problemática naquele contexto histórico. Mas, mesmo assim, ele ainda assim deixa algumas obras em Florença. Ele deixou algumas obras em Milão inacabadas, mas ele vai continuar, né, em Florença, produzindo novas obras, e até uma ele vai acabar deixando, né, inacabado, e vai deixar como legado para outros artistas, enfim. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje, né? Claro que eu trouxe toda uma mentalização, porque é muito importante, quando a gente está lendo um livro, entender em que passado ele está sendo passado, né? Ou seja, em que momento histórico ele está sendo passado. Então, apesar de a gente estar conversando muito sobre Renascença, a história de Leonardo da Vinci ela vai passar por vários momentos históricos, momentos que vão ser repercutidos nas suas próprias obras. Por isso, né, eu até já conversei um pouco sobre isso na semana passada, mas eu quero conversar mais ainda nessa semana, nesse vídeo de hoje, né, que é a ideia do legado que uma obra pode trazer para a humanidade. Então, essas representações de todo um contexto histórico conturbado, de mudanças, transformações, revoluções, né, pode trazer para a história para a nossa história, para as obras de Da Vinci, enfim, como que é repercutido. Mas, agora, nesse momento, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre os museus que a gente visita. Eu sou um pouco tendenciosa para falar, porque sou professora de História, amo dar uma viajada, conhecer museus novos, culturas novas, cidades históricas. Sou completamente apaixonada por isso, né? É um pouquinho do passado no nosso presente. Eu acho isso ótimo. E conhecer de como que formamos nossa sociedade, porque o museu, eu acho que ele tem muito esse aspecto, né? Olhar para aquelas obras, olhar para alguns patrimônios que ainda restam, né, nos nossos dias atuais e ver como que a nossa sociedade se formou. Porque é a partir de tudo aquilo que a nossa sociedade se forma. É a partir de questões históricas, artísticas, culturais, que
forma que a gente é hoje, né? Pensa na sua família, né? Pensa em como você é hoje. É um pouquinho do seu pai, da sua mãe, que vem um pouquinho dos seus avós, dos seus bisavós, enfim. Tudo é uma formação, e na nossa sociedade também é assim. Então, é um pouquinho que a história vai somando ali, ó, vai transformar o nosso presente. Lembra que quando eu falei da Renascença, eu falei muito isso, né? Algumas técnicas que artistas da época trouxeram podem formar artistas que são hoje, né? Então, é um pouquinho que você vai colhendo ali, construindo para uma grande formação. Então, a minha observação de museu é essa. Tanto museus de artes modernas, como museus de patrimônios históricos, sei lá, coloniais do Brasil, eu acho que todos eles têm essa ideia de formação. Né? A gente entender o que é a nossa sociedade hoje e talvez o que ela será no futuro. Né? A gente não pode saber de nada, mas a gente pode criar hipóteses. Vendo ali, observando o passado e vendo o que construímos no presente, a gente até consegue pensar um pouco no futuro. Né? E falando sobre o futuro e passado, os renascentistas eles deixaram muitos legados para o que foi o seu futuro e para o que hoje é o nosso presente. Mas voltando um pouquinho sobre os museus, eu quis trazer muito essa ideia. Você já foi para algum museu? Se você já foi, né, ou já ouviu falar, ou já visitou, olha que interessante. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tem como você visitar os museus online. Você vai fazer tipo uma visita guiada, só que online. Você consegue fazer isso até no Museu do Louvre, que é um dos maiores museus, né, do mundo. Eles têm várias obras, inclusive obras da Vinci, inclusive a própria Mona Lisa. Mas a Mona Lisa a gente vai falar daqui para frente. Vamos esperar, vamos guardar essa informação um pouquinho da Mona Lisa, que com certeza quando você fala de Leonardo da Vinci, você vê aquele sorrisinho de lado da Mona Lisa, né? Mas a gente vai guardar essa informação, vamos continuar conversando aqui um pouco. Então, o Museu do Louvre, que é muito famoso, ele tem como você fazer essa visita online, para conhecer um pouco as obras, conhecer como que está dispersas essas obras, né? Como que foi a curadoria desse museu, porque o museu também, ele tem toda uma construção. Ele não vai pegar uma obra e vai colocar ali, pronto, acabou. Não. O museu, ele tem uma curadoria, ou seja, ele vai estabelecer uma sala para você visitar obras medievais, outra sala para você conhecer esculturas que fazem alusão àquela civilização, àquela cultura greco-romana, que tem muito a ver com a nossa Renascença aqui, talvez até com Michelangelo. Com certeza já vai falar de Pietà, Davi, todas essas obras que fazem alusão, né, a essa ideia do classicismo, né? Podemos dizer assim. Então, para você estabelecer obras no museu, você tem uma curadoria. Até como o público vai reagir a essas obras. Você acha que você chega lá e vê e não tem nenhum dedinho por trás? Claro que tem, né? Os curadores, né, daquele museu, daquela obra artística, daquela exposição, eles vão pensar como é que o público pode ver aquela obra, qual a particularidade que eles querem que o público enxergue. Claro que uma obra tem várias formas de interpretação, igual que eu falei do nosso livro, né? Eu posso interpretar de uma forma, você pode interpretar de outra, e por isso é muito legal você trocar essas interpretações com os seus colegas, com os seus professores, porque cada um trocando uma interpretação soma. Assim como o nosso museu, que eu falei, né? Cada obra, cada patrimônio, cada legado deixado na sociedade, ela vai somando para a nossa formação, né? Os renascentistas fizeram isso, os clássicos fizeram isso, até a Idade Média, que sempre é pensada como Idade das Trevas, assim, é um termo até bem pejorativo, também fizeram isso, todos eles deixaram legados que vão formar o que nós somos hoje. Por isso que tem até aquela frase bem famosa que fala que é muito importante a gente conhecer a história para talvez não repeti-las, porque a gente também tem passados não muito atrativos, que a gente gosta, né, de rememorar, mas são importantes, é muito importante que a gente estude esse passado, que a gente lembre dele, porque lembrando e vendo como ele se formou, a gente evita que se forme futuramente, né? É o caso, por exemplo, do Holocausto. Mas, enfim,
O que eu queria trazer hoje é essa ideia de um museu, que você parasse para pensar todas as vezes que vocês foram para o museu e olharam para essas obras, o que vocês viram? Vocês já olharam para o quadro e falaram, nossa, quadro bonito? Pode ter sido também, e não tem um problema, porque não tem uma maneira certa de você enxergar uma obra de arte, né? Isso também é muito válido de se ressaltar. Não tem uma forma certa de você enxergar, de você propor uma interpretação, porque isso é muito livre e isso é muito pessoal. Porque pode ser que eu esteja passando por um momento de crise pessoal e aí eu olho uma obra e falo, meu Deus, me identifiquei. A obra é um jardim feliz, mas sei lá, me identifiquei. Então isso é uma questão muito pessoal. Mas a curadoria e o próprio artista, ele tem uma tendência do que ele gostaria que fosse expressado naquela obra, tá bom? Então eu queria que você pensasse, refletisse um pouco sobre o que você enxerga daqueles patrimônios que você vê exposto, daquelas pinturas que você vê exposta. Eu vou trazer até um pouco um relato pessoal meu, já que a gente agora já está íntimo, né? Terceiro encontro, já estamos íntimos. Eu vou trazer até um relato pessoal meu, que é de quando eu visitei o próprio Louvre. Foi um sonho realizado, né? Penso, uma professora de história, com vários patrimônios, monumentos, pinturas ali. Eu fiquei, gente, estava no paraíso. Mas foi uma coisa tão intensa para mim, olhar tudo aquilo, que me transformou. Eu fui uma. Eu era uma pessoa quando entrei no Louvre e outra pessoa quando saí do Louvre. Porque eu conheci tantas obras. Eu me fiz, eu me esforcei mesmo. Eu fiquei ali implicando comigo mesmo para tentar tirar tudo que eu podia de cada obra, que eu saí com um olhar tão aguçado, assim, tão crítico, de querer olhar mais, olhar além do que aquele mundo está me trazendo, do que aquela cidade está me trazendo, que foi transformador. Agora eu não entro em um museu e fico 5 minutos. Eu entro no museu e fico olhando obra por obra. E fico pensando o que esse artista queria trazer nessa obra, o que ele queria falar nessa obra, o que eu estou tirando dessa obra. Às vezes posso estar tirando nada, né? Às vezes acontece, né? Acontece, é a vida. Mas eu tento sempre tirar alguma coisa. Isso é um relato meu, isso é uma questão pessoal. Mas e você, quando vai no museu? Às vezes não precisa nem ser um museu propriamente dito, mas vai a algum cenário histórico. Por exemplo, você está passeando no Rio de Janeiro e vai na Praça 15, que foi ali o centro da política brasileira, colonial, imperial, por muito tempo. Quando você está na Bahia e você está conhecendo ali todos aqueles cenários históricos, que eram cenários ali de chegada de portugueses, que foi cenário de uma formação da nossa sociedade colonial. Como que você fica em relação a isso? Como é que você se sente em relação a isso? Como eu falei, essa é uma resposta muito pessoal, mas é uma questão muito interessante. E é uma questão que eu proponho até de você conversar com seus colegas. Não só responder, mas chegar no colega e perguntar, e aí? Sabe aquela pergunta? O que você respondeu? Como é que você se sente em relação àquilo? Quando você visita em algum lugar, você fica mais curioso? Você acha chato? Pode achar chato também, tá tudo bem. Mas como é que você se sente em relação a isso? Porque a arte, ela tem esse poder de causar várias sensações diferentes. Seja estranhamento, seja choque, seja um retrato da época, seja uma curiosidade. A arte, o patrimônio, o pensamento crítico, ele causa várias sensações. Então fica com esse pensamento aí. Que sensações uma obra de arte, um patrimônio histórico, um monumento histórico, uma cidade histórica traz para mim? O que eu sinto? O que eu quero sentir? Observa isso é muito gostoso de ser feito, muito mesmo. Então, agora voltando, né, já que a gente deu toda essa viajada em relação às obras de arte, às pinturas, vamos voltar um pouquinho para a Renascença, né? A gente já conversou um pouco sobre como que as obras de arte elas deixam, né, umas sensações diferentes, né? Mas e as obras renascentistas? O que elas deixaram? Como eu falei, já até conversei, eu dei vários spoilers na aula passada, mas hoje a gente vai retomar com mais afinco ainda. As obras renascentistas, elas inovaram em vários aspectos. Elas deixaram vários legados, técnicas, né? Como legados para futuros artistas, várias observações que futuros artistas admiraram e nós admiramos até hoje. Isso nos faz pensar
o quanto obras, né, quanto pinturas, quanto a arte e todas essas inovações culturais, elas têm um impacto na humanidade. Essas obras produzidas por Da Vinci, por Michelangelo, por Rafael, por Botticelli, enfim, por inúmeros artistas da Renascença, ou até escritores como Shakespeare, Alexandre Dumas, enfim, todos eles trouxeram impacto para a humanidade. Você já parou para pensar nisso? Que toda ação ela tem uma reação? Olha um fundamento da física. Toda ação ela tem uma reação, inclusive em questão social e questão cultural. A ação desses artistas da Renascença tiveram uma reação, não necessariamente uma reação contraditória, mas uma reação de formação, de somar todos esses conhecimentos. Então, a arte, pelo menos para mim, aí é uma resposta pessoal, olha, a arte, para mim, ela tem um grande impacto na sociedade, porque ela pode retratar, ela pode questionar, ela pode fazer a gente refletir sobre algo. Isso tudo é impactante. Quando você vê uma das obras que, para mim, é uma das mais bonitas, que é a Pietà de Michelangelo, nossa, eu fico toda arrepiada. Eu olho para aquela obra e eu vejo um artista que esculpiu uma pedra, né? Vamos ser sinceros. Ele esculpiu ali uma pedra. E parece até que ali, né, Maria, né, que seria a Maria segurando Jesus Cristo, parece até que Maria está realmente com um véu, sendo que é uma pedra. Gente, eu acho de arrepiar aquilo dali. Aquilo dali é um impacto tão forte que traz, é uma transformação, uma reflexão tão forte que traz. E não só esculturas, como pinturas, até músicas, histórias, enfim. A arte, ela tem esse poder de impactar. Então, para mim, ela tem um impacto muito grande e ela é fundamental para a sociedade. Para a sociedade refletir, para a sociedade observar, aprender com aquilo também. Ou também para questionar, falar, ei, não gostei disso aqui por causa disso, daquilo. Isso é muito gostoso. O impacto que eu, Maria Luísa, né, a professora de história aqui, entende que a obra de arte tem é exatamente nesse pensamento crítico. A obra de arte, seja ela qual for, até um livro para mim é uma obra de arte, ela tem esse impacto de trabalhar o seu pensamento crítico. E o seu, estou falando do seu, não é o do seu amigo, é o do seu. Por quê? Porque o seu e do seu amigo vão ser, no final das contas, observações diferentes. Então, cada pessoa com quem eu estou falando agora está tendo uma observação diferente. E eu acho que é esse o impacto de uma obra para a humanidade. É refletir, é questionar, é aprender, é retratar uma época. É tão grande, é tão importante. Então, eu imagino que seja isso. Mas você pode imaginar outra coisa, também não tem problema não. Mas olha só como você está questionando, ó. Estamos entrando em um consenso aí, ó. Se você estiver pensando em outra coisa, também está conversando com o que eu disse. Então, eu não estou totalmente errada no fim das contas. Mas então é isso mais ou menos que eu queria trazer nessa aula de hoje. O poder das obras de arte. O poder que os artistas da Renascença tiveram para inovar todo esse momento. E não só na arte, né, como a gente conversou na aula passada, na arte, na física, na biologia, na literatura, na história. É todo o impacto que eles trouxeram. Produzindo a sua pintura na tela, usando até gema de ovo, né, que a gente conversou ali no vídeo passado, quase que não saiu, né? Conversou um pouquinho no vídeo passado, na parte 2, sobre a parte 2, sobre as técnicas de pintura. Leonardo da Vinci usava até gema de ovo para tentar realçar algumas cores, né? Isso tudo são técnicas que são levadas como legados, né? E aí, por isso que eu trouxe, né? Acabei deixando com vocês alguns desafios na aula passada, que era o quê? Observa o mundo e vê se você consegue ver alguns traços renascentistas. Pesquisa alguns outros artistas da Renascença. Por quê? Porque na aula de hoje, é exatamente isso que a gente vai falar. O impacto do que aconteceu há milhares de anos atrás nos dias atuais. Olha quanto tempo que teve aí entre uma questão e outra, né? A idade contemporânea para a idade moderna ali. Olha quanto tempo se teve.
e quanta coisa a gente se manteve, ainda com mudanças, né? Mas se manteve na base. Isso a gente chama de legado. São legados que os artistas nos trouxeram, tanto para estudos, quanto para arte, quanto para entretenimento. Tudo isso são legados. Então, aquela ideia de você pesquisar novos artistas da Renascença, ela é muito importante para isso, para você conhecer novos legados, conhecer novas obras, que pode te mudar como me mudou, né? Lembra que eu falei que quando eu entrei no museu era uma, quando eu saí eu era outra? Então, era uma coisa que me mudou e pode te mudar também. Então, é muito legal a gente ter essa curiosidade. Por isso que eu sempre estou propondo desafios. Porque eu acho muito legal você conhecer novos artistas, conhecer novas obras e observar. Por exemplo, na aula passada, eu falei que um dos meus quadros prediletos é o Nascimento de Vênus. É um quadro feito por Botticelli, que era um artista da Renascença também, mesmo período ali de Leonardo da Vinci, Michelangelo, e ele vai colocar um movimento naquela obra tão lindo, que para mim é impactante. Porque eu acho de uma leveza aquela obra, apesar de ter vários aspectos, é uma leveza tão grande que eu acho tão impactante, tão bonito. E aí eu até gostaria de saber de você. Pena que eu não consigo escutar essas respostas aí, mas pode falar, tá? Fiz o que eu tô escutando. Pode falar essas respostas aí e sua mãe perguntar o que está acontecendo, você está falando sozinho e fala, não, eu tô respondendo o professor. Então tá tudo certo. Qual foi uma das obras que você achou mais legal dentro dessa sua pesquisa que eu propus na aula passada? Eu gostaria muito de saber, porque isso é tão particular, tão pessoal, e isso é tão legado. Isso que a gente está conversando são legados que a Renascença nos deixou. Como eu falei, ó, tanto na física, quanto na medicina, quanto na história, quanto na arte. Isso é tão legal de ser conversado, né? E aí lembra, né? Os legados, eles somam para a nossa formação. Então, ó, hoje foi uma conversa um pouco mais reflexiva do o que os legados, né? Quais são os legados da Renascença, o que os pintores deixaram para gente, como que a gente pode pensar isso, colocar em pensamento crítico. Ó, por exemplo, uma questão interessante que é legal da gente observar e conversar hoje. É o quanto nessa parte da história de Leonardo da Vinci, quando ele volta para Florença, depois de sair de Milão, né, que ele tem muitas obras militares. Interessante, né? Ele ter várias obras militares. Isso é o quê? Isso é um aspecto da época. Isso é uma retratação do que estava acontecendo na época. Olha aí, desenvolvendo o pensamento crítico aí, ó. É uma retratação do que estava acontecendo na época. E apesar de ter várias questões militares e Da Vinci não ter tanto uma aproximação com essa vida militar, ele levava para essas obras um pouquinho das suas características, né? Um pouquinho do seu detalhamento, da sua delicadeza, né? De alguma forma, da sua de realçar as cores, do seu realismo, que a gente pode falar de Da Vinci é que tinha muito realismo nas suas obras, né? Um realismo assim, ó, chocante, ó, impactante. Então, ele levava os seus traços para produzir obras militares. Tem até uma questão histórica também muito interessante, que ele falou que ele estava pintando uma obra de uma batalha, e aí depois você pode voltar, né, no seu livro para ver ó, o que eu estou falando. Ele estava pintando a obra de uma batalha, tentou uma técnica nova, não deu certo, ele acabou deixando pela metade, mas depois, né, posteriormente, pintaram em cima dessa sua obra uma outra obra militar, só que agora de uma outra família. Olha que interessante, esse contexto, né, militar sendo retratado nas obras de arte. Isso é um legado. Esse somatório aí de coisinhas que você deixa para a humanidade, no final das contas vai formar ela. Isso quer dizer que a gente está completamente formado agora? Então, uma pergunta que eu te faço, você acha que a nossa humanidade não tem mais nada para aprender e para ensinar? Eu, Maria Luísa, na minha visão, nós temos muito ainda a aprender e a ensinar. Porque nada é único, nada é parado, tudo é volúvel. Então, nesse caso, por exemplo, a humanidade, ela está sempre se formando. E levando consigo a sua bagagem histórica, que aí, ó, nós temos mais de 2000 anos, né, de bagagem que nós temos. Mas estamos, ó, sempre se formando. E a Renascença está aí, ó. É uma das malinhas que a gente está carregando. Né? Essa história da humanidade, a Renascença é uma das malinhas que a gente está carregando de bagagem. Mas nós temos muitas outras bagagens para carregar.
Então, é isso que eu queria conversar um pouco, sobre legados. Você pode perceber legados até na sua família. Que legado, por exemplo, o seu avô deixou para sua família? Essa é uma ideia também de tradição, né? Que tradições você tem na sua família? Você pode parar e pensar nisso, pode até perguntar. Se você fala, gente, eu acho que eu não tenho nenhuma tradição, pergunta aos seus pais. Qual era uma tradição de infância deles? Isso é uma memória, isso é um legado. E para a humanidade, a Renascença contribuiu muito, deixou muitos legados. Eu espero que você tenha gostado, né? Essa aula foi um pouco mais reflexiva, né? Foi um pouco mais assim, da gente pensar, questionar. Mas lembra, né? As obras, elas deixam esse sentimento. E quando eu estou falando de obras, eu estou falando, de livros, de esculturas, estou falando de pinturas, eu estou falando de tudo isso. Tá bom? Então, eu quero que fique esse seu pensamento, esses seus questionamentos aí. E na próxima semana a gente vai conversar mais um pouco. Então, beijinho. Tchau, tchau.